Olá, estamos iniciando mais um programa Despertar, uma produção da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. O tema do programa de hoje é o Pinga Fogo, um programa que possui uma grande audiência na grade de programação da TV SEAC e que é comandada por Sidney Fernandes, dirigente espírita, palestrante e escritor, que é o nosso convidado de hoje para podermos falar sobre o Pinga Fogo. Olá, Sidney, seja bem-vindo ao Despertar. Olá, amigos. É com muito prazer que estamos de volta e eu estou à disposição para conversarmos um pouco sobre esse trabalho realizado pelo SEAC, que inclui a participação das pessoas. O nome Pinga Fogo originou-se de um trabalho realizado com Chico Xavier em 1971, que pressupõe a resposta a perguntas tanto de indagadores presentes, como também do público que se interessa por assuntos ligados particularmente à doutrina espírita. Sidney, durante muitos anos, esse formato de perguntas e respostas do público ao orador, ao palestrante, foi realizado no Salão de Palestras do Centro Espírita Richard Simonetti, comandado pelo próprio Richard Simonetti, que hoje está na morada espiritual, em nossa pátria espiritual. Richard, que desencarnou no ano de 2018, e Richard era acompanhado da sua presença. Você sempre esteve ao lado de Richard, muitas vezes selecionando as questões que o público fazia ao orador, ao palestrante. E durante anos esse formato esteve, obviamente, com a presença do público, e você sempre ao lado de Richard. Você acredita que, pelo fato de ter realizado durante muitos anos esse programa com o Richard, isso foi uma inspiração para que você trouxesse esse programa para a TV SEAC, trouxesse para a grade de programação da TV SEAC? Ou seja, o que nós temos hoje na TV SEAC foi inspirado no Pinga Fogo, nesse formato que era feito com a presença do público? Sem dúvida, nós aproveitamos o sucesso dessa reunião. O Pinga Fogo presencial acontecia uma vez por mês, no Salão do Centro Espírita Amor e Caridade, que hoje tem o nome do Richard, e trouxemos inicialmente para a Rádio SEAC. E depois aproveitamos a ideia e instalamos um programa, o Pinga Fogo da sexta-feira, com o Richard Simonetti. E você tem razão. Para mim foi assim uma coisa muito importante, um aprendizado extraordinário, conviver com Richard Simonetti, tanto nas palestras, nas viagens que fizemos, como nesse programa. Porque como eu era encarregado de perguntar, eu obviamente também tinha que ouvir a resposta. E durante muitos anos eu aprendi com Richard Simonetti. E ele me inspirou também para estudar muito. Tornei-me escritor, inspirando-me nele. E você sabe, quando você tem que responder ou tem que escrever, tem que estudar muito. Isso me trouxe, assim, muitos subsídios que hoje facilitam o meu trabalho, agora na ausência do Richard, tentando levar adiante a mesma ideia. Mas, sem dúvida, a palestra presencial, uma vez por mês, na base de perguntas e respostas, nos trouxe, assim, muitas possibilidades de veiculação da doutrina espírita. Sidney, esse formato de programa de perguntas e respostas, inicialmente feita presencialmente, com a presença de Richard Simonetti e a sua presença ao lado de Richard, pela estrutura do programa e pelo modo como ele era realizado e pela sua abrangência, uma grande participação do público, a TV SEAC conseguiu
um espaço na grade de programação de uma TV aberta, a TV Prevê, que é uma TV bauruense, na pessoa do senhor Gerson Trevisani, conhecido como professor Duda, que também está na Pátria Espiritual. Duda faleceu no ano de 2017, juntamente com o jornalista Samuel Ferro e Renatinho Daibem. Essas pessoas, com a participação delas, a TV SEAC conseguiu um espaço junto à TV Prevê. Você acredita que o formato do programa Pinga Fogo teve essa força, foi através desse formato, com a produção da TV SEAC, contando com Jonathan Santos e Theo Oliveira na produção? Você acredita que foi esse formato que conseguiu levar e sensibilizar as pessoas da TV Prevê para que a TV SEAC tivesse um espaço na TV Prevê? Na verdade, Renato, para ser absolutamente honesto, a TV Prevê, na pessoa do professor Duda, queria a presença do Richard. Ele, que era frequentador desta casa espírita, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, ele era fã incondicional, tanto dos livros como das palestras do Richard. E quando estivemos, eu e Richard, lá na TV, no Colégio Prevê, para solicitar esse espaço, eu vi claramente que o professor Duda estava propenso a propor à direção da TV Prevê, da qual evidentemente ele fazia parte. Nós tínhamos, e como temos até hoje, a interferência, a direção do professor José Luiz, e atualmente, como você bem já citou, o Renatinho Daibem, que comprou a ideia, mas o pontapé inicial devemos ao Richard. A TV Prevê queria a presença física do Richard no programa. Só que nós, aproveitando a ideia do Pinga Fogo, acabamos por criar um programa nesses moldes. E aí o programa emplacou pela qualidade da nossa equipe e pelo formato dele. Então eu posso dizer que Richard foi assim o atrativo para essa possibilidade de termos o espaço, mas sem dúvida depois a TV Prevê deu continuidade à ideia, mesmo com o falecimento do professor Duda, pela qualidade e pelo formato que é o trato de entrevistados na base de perguntas e respostas. Muito bem, Sidney. Faremos agora uma pequena pausa em nosso programa e retornamos daqui a pouco. Olá, você está acompanhando o programa Despertar, que hoje recebe o dirigente espírita, palestrante e escritor Sidney Fernandes, que está nos falando a respeito do programa Pinga Fogo. Pinga Fogo, que é um programa de bastante audiência na TV SEAC, tem Sidney como um dos idealizadores, e nós falávamos a respeito da importância que a visibilidade através do programa Pinga Fogo na TV Prevê, trouxe a doutrina espírita. Sidney nos falava da importância dessa visibilidade, a importância do professor Gerson Trevisani e de outros companheiros da TV Prevê. Sidney, falando a respeito dessa parceria
da TV SEAC com a TV Prevê, eu gostaria que você destacasse a importância da relação do professor Duda com essa abertura na grade de programação da TV Prevê, do programa Despertar e também do próprio Pinga Fogo. Graças ao professor Duda, ao professor José Luiz, ao Samuel Ferro e agora com a direção do Renatinho Zaiden, nós conseguimos manter, estamos mantendo já há vários anos, o programa Despertar na TV Prevê. Indiscutivelmente, tornou-se o órgão de maior veiculação do espiritismo bauruense. Eu não conheço outras entidades espíritas que tenham essa possibilidade de levar a mensagem espírita através de uma TV aberta. Faça-se justiça também ao fato de que nós não levamos apenas espíritas para serem entrevistados. Nós já tivemos a presença de radialistas, tivemos a presença do Bispo Ricci, pelo menos uns 2 sacerdotes católicos, alguns irmãos evangélicos, pessoas ligadas à imprensa, à parte artística, enfim, nós não nos limitamos a entrevistar somente os espíritas, porque seria uma presunção inadmissível achar que só o espírita tem alguma coisa para fornecer. O tema do programa, a missão do programa está em seu nome, Despertar. E aí nós encontramos inúmeras pessoas que trabalharam, que colaboraram e continuam colaborando tanto com a sociedade bauruense como com o país. Tivemos a presença aqui de alguns deputados federais, tivemos a presença aqui do ex-deputado Roberto Purini, que também se destacou no campo do radialismo em Bauru. Enfim, é um programa democrático, aberto. O nome não diz que é um programa espírita e nós levamos a mensagem espírita também, mas não descuidamos de ouvir pessoas de outras crenças, outras filosofias, outras áreas de ação, e isso mostrou para a TV Prevê que nós não estávamos ali explorando o horário que eles nos cederam apenas para falar do espiritismo, porque a doutrina espírita é muito abrangente, ela é democrática, ela é a doutrina da consciência livre, ela abre espaço para todas as religiões e filosofias e atividades. E sem dúvida, não importa para nós se o indivíduo é católico, espírita, evangélico, todas as religiões são respeitáveis. E além dos religiosos, temos também radialistas, pessoas intelectuais, autores que foram e participaram do programa e continuarão sendo convidados para que nós possamos sempre estar com a mente aberta e oferecer ao público da TV SEAC e da TV Prevê o que de melhor podemos oferecer em termos de comunicação, de intelectualidade, de lição de vida. Sidney, no formato do programa Pinga Fogo, que é um formato de perguntas e respostas, qualquer pessoa pode participar enviando perguntas ao programa ou apenas aqueles que têm conhecimento sobre a doutrina espírita? Ou seja, toda a coletividade bauruense pode ter acesso ao programa e participar, ou ele está restrito apenas àqueles que frequentam e conhecem a doutrina espírita? Absolutamente. É um programa aberto. Na sexta-feira, em que apresentamos apenas pela TV SEAC, nós recebemos perguntas de todo o Brasil, fora do Brasil. Temos seguidores na França, em Portugal, na Itália, no Japão, pessoas que perguntam a qualquer momento.
E a nossa equipe fica captando essas perguntas através das nossas redes sociais. Agora, tenho que dizer também que quando realizávamos esse pinga-fogo no formato do programa Despertar da TV Prevê, com Richard Simonetti, nós recebíamos também perguntas dos telespectadores que mandavam para o meu e-mail ou para o do Richard. E isso ainda acontece. Num outro programa que fazemos, que gravamos aqui na Rádio SEAC para a Rádio Boa Nova, nós temos também um dos programas só com perguntas e respostas que vêm dos consulentes, dos ouvintes que acompanham. Enfim, qualquer pessoa pode participar dessa interatividade. Sidney, existem perguntas que são mais frequentes no Pinga Fogo? Você que sempre trabalhou junto a Richard, na preparação das questões e recebendo as questões do público, essas questões muitas vezes passaram por você. Você percebeu se havia dentro desse universo de questões algumas questões mais frequentes? Ah, sim. Você tem toda a razão. Eu me lembro assim, até com um certo humor, algumas perguntas de caráter estritamente pessoal que eram feitas para Richard Simonetti. E eu já até sabia a resposta que ele ia dizer. Não, essa pergunta é muito pessoal. Então eu dava uma modificada na pergunta para que ninguém saísse do Centro Espírita Amor e Caridade frustrado por não ter a sua pergunta respondida. Só quando era uma coisa muito inconveniente mesmo, uma coisa muito pessoal, e aí nós suprimimos e não fazíamos a pergunta. Mas no geral, as pessoas queriam saber a respeito dos seus problemas, e aí eu dava uma generalizada para que Richard não se recusasse a responder. Não, é uma pergunta de caráter muito pessoal, não vai dar para falar muita coisa. Então eu dava uma dourada na pílula para que ele respondesse, falasse alguma coisa, ainda que genérica, sobre o assunto que estava sendo perguntado. Agora, atualmente, eu que atualmente respondo as perguntas que são formuladas nesse programa e em outros também, porque é um formato de sucesso, né? Quando o público participa, pergunta e você responde, e dali a pouco o público repergunta, ele se sente valorizado e participa mesmo, ele é um participante da reunião. Mas, atualmente, as pessoas perguntam muito sobre a pandemia, perguntam muito sobre os sonhos e principalmente sobre a morte. Pessoas querem saber como é a transição, se vão ter parentes à espera deles. E, infelizmente, nos últimos tempos, temos tido perguntas muito relacionadas com a depressão. As pessoas estão administrando com dificuldade o isolamento social. E ele é necessário. Prova tal que hoje, quando estamos gravando esse programa, acabamos de receber notícias que Portugal começa a retomar as suas atividades, ainda que a população não esteja totalmente vacinada, em cima do quê? Do isolamento social. O mesmo aconteceu com a União Inglesa. O Reino Unido está começando a voltar à normalidade. Ao contrário de alguns países que recusaram-se a fazer o lockdown, que estão com as suas situações agravadas, com as suas UTIs lotadas. Pois bem, as pessoas se ressentem da dificuldade para sair de casa, para frequentar uma igreja, um templo evangélico, ouvir ao centro espírita, ter a possibilidade da conversa no trato fraterno. Nós temos um atendimento fraterno que é pessoal, é uma verdadeira sessão de psicoterapia que fala de espiritualidade, de emoção. Atualmente esse trabalho está sendo mantido à distância, através do WhatsApp ou mesmo através do telefone,
mas não é a mesma coisa. As pessoas gostam de estar junto, ouvir o conselho do sacerdote, do pastor evangélico, mas temos que obedecer às regras sanitárias. Mas, sem dúvida, resumindo a sua resposta, a sua pergunta, sonhos, depressão e pandemia são os assuntos que estão sendo mais correntes, mais frequentes nesse trabalho de perguntas e respostas que continuamos realizando. Nós estamos recebendo no programa Despertar de hoje o dirigente espírita, palestrante e escritor Sidney Fernandes, que está nos falando a respeito do programa Pinga Fogo, programa da qual Sidney comanda, faz parte e durante muitos anos, juntamente com o escritor, dirigente espírita e palestrante Richard Simonetti, os dois trabalharam juntos e durante muitos anos nas reuniões públicas aqui do Centro Espírita Amor e Caridade, realizaram esse formato de perguntas e respostas. Nós faremos agora um pequeno intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Despertar e no dia de hoje estamos falando sobre o programa Pinga Fogo. Está conosco o dirigente espírita, palestrante e escritor Sidney Fernandes, que, dentro da grade de programação da TV SEAC, realiza esse programa, que é um programa de perguntas e respostas do público. Durante muitos anos, esse formato de encontro foi realizado presencialmente no salão de palestras aqui do Centro Espírita Amor e Caridade, e era comandado por Richard Simonetti. Após o desencarne de Richard, em 2018, a TV SEAC trouxe para a sua programação esse mesmo formato de programa. E Sidney Fernandes, que sempre acompanhou o Richard no trabalho presencial, agora está no comando do Pinga Fogo e dando continuidade nesse legado deixado por Richard Simonetti. E nós estamos conversando com o Sidney a respeito do programa Pinga Fogo. E eu gostaria de saber, Sidney, qual a importância da divulgação da doutrina espírita com o programa Pinga Fogo? Nós sabemos que a presença do público é constante, você nos colocou a respeito dos assuntos mais comentados e perguntados do público, a respeito dos sonhos, a respeito da morte, a respeito da depressão. E eu gostaria de saber o seguinte, o fato das pessoas se aproximarem um pouco mais desses aspectos trouxe o interesse ou levou ao público um interesse maior pela doutrina espírita? Bem, em primeiro lugar, temos que fazer justiça ao trabalho do Richard Simonetti. E esse modelo, que de uma certa forma ele se inspirou naquele famoso Pinga Fogo de 1971 de Chico Xavier, ele trouxe para as reuniões públicas e depois fez escola. O nosso maior divulgador é a TV Prevê. Ele lança o trabalho de perguntas e respostas assim pela sua rede espalhada pelo Brasil, ainda mais que ela também é captada pela internet. Então o trabalho é o mesmo no programa Despertar, no programa Pinga Fogo às sextas-feiras pela TV SEAC, no programa Reencontro com Jorge Salomão, e também outros programas radiofônicos. O formato é o mesmo, de perguntas e respostas. Agora você me pergunta se esse modelo
além de veicular a doutrina espírita, se nós encontramos receptividade junto dos consulentes e se isso os motivou a estudar mais. Sem dúvida. Nós criamos um grupo dos maiores, dos frequentadores, dos mais frequentes participantes dos nossos programas, e durante a semana eles conversam entre eles. E nós percebemos que a partir do pinga-fogo, a partir do despertar, ou enfim, de algum desses programas de perguntas e respostas, eles se interessam em estudar para perguntar, e depois da nossa resposta, eles vão e se aprofundam nas obras espíritas ou não espíritas. Enfim, é uma motivação para a cultura. As pessoas, para perguntar, precisam se preparar. Eu, para responder, tenho que estar preparado. Mas, sem dúvida, essa permuta de pergunta e resposta, essa interatividade, de uma certa forma, estimula o estudo. E eu vejo com muito agrado o nível das pessoas que participam crescendo. Então, hoje eu tenho que me preparar mais, tenho que estudar mais, porque as perguntas que são feitas realmente exigem que você tenha lido sobre o assunto, tenha estudado, esteja devidamente preparado. Então eu vejo com muito agrado que os participantes cresceram. Eu, graças à convivência com o Richard e agora essa exigibilidade de eu responder perguntas que são assim, como o próprio nome diz, é um pinga-fogo. Cai uma gota ali e você tem que administrá-la, você tem que respondê-la. Isso exige, assim, muito cuidado, muito respeito. Daí eu tenho que estudar, eu aprendo com as perguntas e respostas. E eu, com muito agrado, vejo que os participantes, as pessoas que fazem as perguntas, estão também se interessando, estudando, pelo nível atual das perguntas, que sem dúvida se elevou. Sidney, no catálogo da editora SEAC, existe uma obra intitulada Dúvidas e Impertinências, do escritor Richard Simonetti, que carinhosamente o chamávamos de Richard. E Richard comentou que muitas vezes o público presente possuía dúvidas e algumas vezes impertinências. São as perguntas que são realizadas ainda, né, e eram realizadas a queima-roupa. E Richard preparou uma obra, publicou a respeito dessas dúvidas e impertinências. Você que acompanha de perto essas perguntas que o público realiza, ainda acontecem muitas impertinências? Eu diria que não, porque eu sou um pouco mais flexível do que o Richard. Ele, realmente, quando vinha uma pergunta impertinente, e às vezes algumas dessas impertinências, nem sei se ele sabia disso, eram provocadas por mim mesmo. Eu deixava as perguntas mais impertinentes, aquelas que exigiam, que provocavam até riso dos presentes, para a primeira meia hora do nosso trabalho. Então, muitas dessas pimentinhas era eu que colocava. Aliás, eu tenho que dizer que às vezes eu tentava colocar Richard numa saia justa, e uma ocasião eu fiz uma pergunta para ele e falei, agora ele vai ter dificuldade para responder. Olha, Renato, além de ele responder com muito conteúdo, um trabalho que eu gravei, eu uso até hoje em algumas das minhas palestras, ele ao final da impertinência, ele declamou uma poesia de Castro Alves assim, que estava na memória dele. Isto é, ele não sabia que eu ia perguntar aquilo, respondeu com muita propriedade, muita galhardia e ainda arrematou com uma longa poesia de Castro Alves. Realmente, Richard Simonetti foi que nos inspirou, nos ensinou, e a ele devemos toda a nossa gratidão
pelo legado que ele nos deixou. Sidney, estamos chegando ao fim do nosso encontro, do nosso programa. Gostaria de agradecer a sua presença e pedir a você que deixasse aí umas considerações finais. Meu agradecimento a todos os participantes, a todos os dirigentes da TV Prevê, que felizmente estão mantendo o programa Despertar nesse formato de perguntas e respostas, que é um mini pinga-fogo que apresentamos semanalmente, e agradecer também a direção do Centro Espírita Amor e Caridade, que continua prestigiando esse trabalho, que leva conhecimento, alegria e motivação para o estudo em torno da doutrina espírita. Para você que nos acompanha, pedimos a você que acompanhe a programação da TV SEAC nas mídias sociais do Centro Espírita Amor e Caridade, e você poderá acompanhar dentro da grade da programação da TV o programa Pinga Fogo. Muito obrigado ao escritor, palestrante e dirigente espírita Sidney Fernandes e a você que nos acompanhou. Até a próxima.